Bom, vamos lá. Então, de acordo com o nosso cenário, né? Então, sou gerente de negócios aqui na minha empresa. Eu estou com campanhas aí rodando de links patrocinados no Google, no Facebook. Também tem campanhas no Instagram. Também tenho um blog de conteúdo que estou patrocinando. E todas essas campanhas estão trazendo leads para o meu tratamento aqui, né? Para minha análise, para minha continuidade até o momento da venda, né? Bom, então, primeiramente, nessa primeira aula, né, dentro do módulo 5 de gestão empresarial e comercial, eu gostaria de começar lá dizendo que existem 3 formas de fazer a captação desse lead, né? Isso integrado ao Perfex, né? A primeira delas é o formulário no site, tá? Então eu criei um formulário aqui, ó. Vou colocar Paulo Financeiro, gerente financeiro. Vou colocar esse e-mail aqui porque eu já tenho outros e-mails cadastrados lá. Empresa cursos online. Tá. Como podemos ajudar? Preciso de uma campanha de aquisição de novos leads, por exemplo, tá? Aqui tem algo interessante, né? Que são os termos e condições que a gente consegue configurar lá no Perfex, né? E eu não vou tratar agora, até porque a gente vai passar por essa configuração aqui, tá bom? Novamente, na verdade, porque isso já foi setapado nos módulos anteriores. Bom, então o lead ele precisa concordar com os termos, né, e enviar o pedido de solicitação aqui pelo formulário, né? Então, como vimos, já configuramos essa parte, recebemos seu pedido de avaliação profissional, entraremos em contato em até 4 horas úteis. Eu gosto de informar, né, em quanto tempo a gente vai responder ao cliente, né? Porque isso ajuda a diminuir a ansiedade do lead. Às vezes ele está com uma emergência, então ele já se programa, né, para receber seu contato. Então eu sempre, nos meus formulários, eu procuro informar ao cliente em quanto tempo eu vou entrar em contato com ele, tá? Bom, aí voltando aqui, a segunda maneira então de inserirmos leads é por aqui, ó, leads. Posso cadastrar então um novo lead aqui manualmente. Aqui eu posso selecionar o status do lead, a fonte, né? Como eu estou simulando que aquele formulário ele é do Google, né? Que eu poderia atribuir a outras fontes. De repente eu tenho uma pessoa no comercial trabalhando ativamente, fazendo contato com pessoas, então poderia também acrescentar essa fonte aqui, tá? Aqui estão as pessoas com as quais eu posso atribuir, né, o tratamento desse lead. Então vamos lá. Aqui a segunda forma seria assim, Paulo, vou colocar direito play, posição marketing, endereço. Deixa eu ver que é o endereço que eu tenho aqui. Vou colocar nesse caso aqui, ó, vou colocar um endereço qualquer. Aqui meus textos, direitoplay.com.br. Então é assim que a gente cadastra o lead. Que você pode criar um padrão, né, para cadastrar os seus números de telefone, tá? Visualmente fica mais interessante. Geralmente a gente não tem o endereço do lead nesse primeiro contato, tá? Aqui a gente pode fazer o detalhamento do lead. Então deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Tô olhando aqui meu monitor de apoio, só para pegar um pedido real aqui para deixar aqui. Já tá carregando ali.
enquanto carrega. Legal, vamos pegar esse caso aqui, ó. Tem um cliente aqui que está precisando de gestão de mídias sociais. Facebook, Instagram, que seja pessoa da região. Tá. Quais os objetivos, gestão de mídias sociais. Então tem um escopo aqui, olha só. O Paulo do Direito Play precisa de. Então tá aqui. Ele quer ganhar visibilidade, aumentar o envolvimento dos usuários, aumentar vendas, se destacar da concorrência. Aqui tem os canais que ele pretende trabalhar. Bom, lead está aqui cadastrado, correto? Então vamos dar sequência. A partir do momento que o lead é cadastrado, deixa eu falar de mais uma forma de inserir leads aqui. Você também pode fazer importação de leads. De repente você está fazendo uma migração ou tem uma lista de leads aí no seu cadastrado no arquivo do Excel, tá? Você consegue fazer essa importação de leads diretamente aqui por essa área, tá? Só que antes você ainda pode fazer o download do exemplo, né? Porque tem uma estrutura que precisa ser seguida. Deixa eu clicar aqui porque pode gerar uma confusão. Como é um arquivo CSV, ele vem desformatado assim, né? Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, eu vou abrir um arquivo novo do Excel. Nem fazia parte dessa aula, mas eu acho interessante. Então abri um arquivo novo do Excel e aí nesse caso eu venho aqui em dados e obter dados do arquivo CSV. Aí sim, como você verá aqui daqui a instantes, olha só como o arquivo vem direitinho. Cadê? Deixa eu só localizar aqui, deve estar aqui em download, deve ser isso aqui. Então aqui ele vai carregar de forma estruturada, né? O meu modelo, olha só como fica certinho. E aí eu uso esse template aqui como base, tá? Das colunas para fazer a importação dos leads. Olha, então tem o name, posição, companhia, description, país. Então posso usar esse modelo aqui para fazer a configuração do arquivo de importação de leads, tá? Bom, aí feito isso tem que salvar com CSV, tá bom? Então eu veria aqui salvar como. CSV UTF-8 delimitado por vírgula. Então é desse jeito que tem que ser salvo aqui. Leads para importar. E aí eu posso salvar o arquivo no meu computador e aí sim eu conseguiria fazer a importação desses leads, tá bom? Então são essas três formas que a gente tem de fazer a importação de leads para dentro do Perfex, tá? Aqui já terminamos esse ponto, já falamos da landing page. Então o que acontece agora? Quando o lead ele está dentro da minha base, eu preciso iniciar o trabalho de qualificação desse lead, né? Então o que é esse trabalho de qualificação? Então o lead entrou aqui, ó. Digamos que ele seja um lead frio, como esse exemplo aqui, a Paulo Financeiro. Eu vou clicar nesse lead e olha só. Se ele é frio, significa que é um lead muito imaturo. Eu preciso entender melhor como que eu posso ajudar nesse lead, tá? Se ele está no estágio morno, ele talvez esteja apenas postergando a tomada de decisão. E aí nesse caso, quando o lead é morno, é legal tentar entender melhor o que falta de informação para esse lead tomar a decisão dele de aquisição de algum serviço ou produto, né? Então, quando ele é quente, a gente vai falar bastante sobre esses três estágios básicos do lead, tá? Então, voltando aqui para o card, eu ainda posso trabalhar de duas formas, tá? Eu tenho aqui dentro de lead aqui ainda, eu tenho aqui esse dashboard no formato de lista.
E dentro desse formato de lista eu posso fazer aqui as alterações relacionadas ao lead, por exemplo, em relação ao status. Então, voltando aqui, vou pegar esse aqui primeiro, clico aqui em editar, digamos que já conversei com o lead e eu acho que agora ele está morno, então deixo aqui ele morno e clico em salvar, tá? Quando eu faço isso, eu estou trabalhando, eu estou alterando também o status desse lead nesse outro jeito de trabalhar aqui, ó, que é o modo de cartão, né, que é chamado aqui no Perfex, que também é conhecido como Kanban. O Kanban, ele é uma visualização mais gráfica do meu cenário de tratamento comercial, tá? Então, como já definimos aqui, ó, tenho vários status que eu posso associar, né, ao meu lead. Então, contato, prospecção, lead frio, morno, quente, oportunidade, orçamento e preço, né, ou seja, o lead foi aquecido, gerou uma oportunidade financeira porque ele recebeu uma proposta, né? E se ele recebeu uma proposta, ele é quantificavelmente mensurável, né? Do ponto de vista de negócios e faturamento. Aqui, orçamento em preço, eu criei... É porque eu trabalho dessa forma, tá aqui. Mas, claro, você vai precisar ajustar o seu Kanban, né, o seu pipeline, né, esse funil de vendas de acordo com o seu negócio, tá bom? Só porque aqui no orçamento em preço ainda tem aquela fase em que o cliente vai analisar o preço, vai tirar aquela dúvida final que está dentro do escopo, um eventual erro, uma informação que faltou. Então eu tenho mais uma fase aqui, tá? E ainda tenho revisão da negociação, né? Então suponhamos que o cliente recebeu já o orçamento, eu estou em desacordo com a cláusula tal, ou então quero mudar um pouco meu escopo. Então eu tenho um processo mais aqui que eu chamo de negociação e revisão, tá? É onde eu vou tentar adaptar melhor o escopo e os preços para esse cliente, forma de pagamento e tudo mais. E aí eu concluo aqui com o cliente perdido, desqualificado, né? Então, quando o cliente está desqualificado, significa que ele não é o potencial cliente aqui nosso ainda, né? Então, eu desqualifico esse lead. E claro, é importante nesse momento estar alinhado com a equipe comercial, todo o processo de comunicação que deverá ser cadastrado aqui nas fases de tratamento desse lead, né? E aqui, por fim, quando ele converte em cliente, a gente vai ver isso aqui com bastante detalhe, tá? Então, isso só para falar das duas formas de trabalhar. Nessa forma aqui de Kanban, eu posso simplesmente arrastar o lead, né, para o estágio que ele se encontra, né, e trabalhando dentro do card, aí alimentando isso e fazendo o tratamento desse lead, tá? Bom, vou ainda no processo aqui de qualificação de lead. Como funciona isso? Então, se o lead é frio, eu preciso entender melhor qual é a necessidade desse lead, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso, já aqui nesse card, converter o lead para cliente. Mas, na maioria dos casos, isso não vai fazer sentido, né? Porque antes de transformar o lead em cliente, ele precisa receber uma proposta. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, estou dentro aqui do lead, suponhamos que eu já entrei em contato com ele, já tenho mais informações sobre o que ele quer, documentei essa informação aqui, ó, meu sonho é sempre ter um canal no YouTube, nananã. Então, agora eu vou fazer a proposta para esse lead. Aí eu clico aqui em proposta, depois em nova proposta, e olha que bacana, cara. Vamos voltar aqui só para eu pegar um título bem interessante. Canal no YouTube. Vou pegar aqui esse título. Agora sim, eu vou lá em proposta, nova proposta, e vou dar um nome para a proposta. Proposta de canal no YouTube, tá? Bom, essa proposta ela é relacionada ao lead. O lead é esse, o Marcos Vinícius, que está com o e-mail aqui apenas para questão didática. A data em que a proposta está sendo criada. E essa data aqui é a data de validade da proposta, tá?
se haverá desconto ou não e se esse desconto ele é antes da taxa ou depois da taxa. Que taxa? O imposto que está atribuído ao serviço, né? Eu gosto de manter isso aqui habilitado, né, para permitir ao cliente fazer comentários diretamente na proposta online, né? Porque eu acredito que isso ajuda a envolver mais o lead nesse momento, ok? Então vamos lá. Suponhamos que eu já tenha cadastrado aqui os meus itens de serviço. A gente vai explorar mais isso aqui um pouquinho, tá? A gente vai explorar isso com mais profundidade mais para frente. Se eu não tenho, deixa eu digitar aqui só para remover. Eu venho aqui, ó, criação de conteúdo em vídeo. Aí venho com a proposta. Pesquisa de temas, levantamento de pauta, edição de vídeo, sonorização, por que não a captura, se for o caso, de repente você precisa fazer a captura, né, ir lá, gravar a pessoa falando alguma coisa, dando uma aula, capturas, né? E distribuição, só para exemplificar. Então suponhamos que ele precise de um vídeo, uma unidade, tá? Que contempla, esse aqui seria o escopo, então, escopo. Aqui vem o preço, vamos supor, vai, R$ 2.800, e aqui vem o imposto, né, relacionado a esse tipo de serviço. Vou deixar assim, e vou clicar nesse botão azul para eles agora inserir na minha tabela. Quando ele insere, olha só que interessante, ele já calcula aqui o imposto relacionado ao serviço. Então ele atribui o valor da lista de serviços mais o imposto. Então vamos acrescentar só mais um item aqui, vamos lá. Adaptação para mídias sociais. Criativos para Instagram, como por exemplo. E digamos que esse vídeo vai gerar 4 criativos, esse criativo custa R$ 120 cada um. O imposto pode ser o mesmo ou não. Quando eu clico aqui, ó, ele já calcula, né, o valor dos 4 criativos e veja só, ele também calcula o imposto relacionado, né? A partir desse momento, então, o que que temos? Uma proposta que será enviada para o lead. Eu posso agora, daqui, salvar e enviar. Isso só se você tiver bem maduro e certo da decisão do envio, mas você pode enviar a proposta diretamente daqui, tá? Vai depender da velocidade que você quer dar aí para o seu tratamento comercial. Mas eu vou clicar aqui em salvar, até para explorarmos as outras opções que temos em relação a essa proposta. E olha só que bacana. Eu tenho a proposta aqui e dentro dela eu tenho os comentários relacionados a propostas, lembretes da proposta. Então suponhamos que eu entrei em contato com o cliente e preciso retomar esse contato com ele, suponhamos. Melhor, digamos que esse lead precise conversar ainda com um gestor dele lá na empresa, então pedir um tempo. E aqui eu posso já deixar pré-agendado uma data para retornar esse lead. Então dia 30, às 15 horas, retornar o contato. É uma forma de fazer o follow-up com o lead, né? E naturalmente de ser avisado na data e tempo certo em relação a isso. Mas não só isso, tá? Imagine que outra pessoa nesse dia que precise entrar em contato com esse lead. Então, essa manutenção de comunicação aqui é uma comunicação que ela será distribuída para outras pessoas, tá? Então, posso marcar aqui também, enviar também um e-mail para esse lembrete, vou deixar marcado e vou salvar. Depois tenho tarefas em relação ao lead. O que seriam essas tarefas? Como poderiam ser utilizadas? Então, eu dificilmente uso essa parte de tarefa aqui, tá? Mas eu
Posso pensar nisso como, por exemplo, sei lá, desenvolver um material de apresentação mais adequado para esse lead, por exemplo. Isso é importante. As anotações relacionadas ao lead, e isso aqui é muito bacana, rastreamento de e-mail, tá? Significa que a gente consegue rastrear o envio desse e-mail, tá? Aqui a gente está rastreando o envio, mas eu tenho um outro recurso aqui, mais interessante ainda, que é quando a proposta ela é visualizada pelo cliente. A diferença de um para outro é que no primeiro ele recebeu e no segundo ele clicou no link de proposta, tá? Isso é interessantíssimo porque quando o cliente faz isso, você recebe aqui ó, nas suas notificações que o lead ele está interagindo com a proposta que você enviou para ele. Isso significa que o lead está quente, tá? Aqui embaixo ainda posso editar e aqui visualizar como PDF, visualizar como PDF na próxima aba. Então, olha o quanto fica profissional a sua apresentação, tá? Aqui eu posso fazer o download, né, baixar essa proposta ou imprimir. Eu vou pular esse aqui do e-mail agora para falar desse mais. Eu gosto de, quando é lead e é o primeiro contato com ele, anexar um arquivo, que esse arquivo nada mais é do que minha apresentação institucional. Então vou pegar aqui a apresentação, olha só. Apresentação institucional, eu anexo aqui, porque ele recebe a proposta e a minha apresentação anexada ao e-mail, olha só. Então ela fica aqui embaixo. Eu não posso esquecer de marcar aqui, ó, mostrar ao cliente. Então está habilitado. Ainda aqui nesse botão mais eu posso visualizar a proposta, como já vimos. Olha que interessante, né? Daqui mesmo o cliente já poderia fazer o download, recusar a proposta, abrir uma discussão. Estou em dúvida. E finalmente aceitar a proposta. E aqui, olha só que bacana quando ele aceita, tá? Ao aceitar a proposta, ele simplesmente pode colocar o nome dele, sobrenome, o e-mail dele e fazer a assinatura aqui com o mouse. Se ele errar, olha só, ele desfaz, assina, pronto, a proposta está aceita. Olha só, quando ele aceita a proposta, o status muda para aceito. Voltando aqui, eu ainda poderia marcar como enviado, marcar como aberto, marcar como revisado, marcar como recusado, marcar como aceito, né? Como ele já aceitou, só vou atualizar aqui o navegador para a gente ver o status aqui. E olha que bacana. Essa proposta é aceita por nome, sobrenome, e-mail, na data tal, no IP, no número IP XYZ. E lembra que o cliente ele assinou a sua proposta? Olha onde aparece a assinatura dele. Muito bacana, né? E aqui aparece o status dessa proposta como aceito. Além de atualizar a sua lista aqui do lado, que ajuda a ter uma visão também maior, mais macro sobre como que estão os andamentos dos leads, né? Bom, então é assim que a gente envia a proposta para o cliente. Agora eu vou voltar lá no pipeline para a gente ver lá nas propostas, aqui em cima, tá vendo? Proposta aceita. Mas também posso voltar aqui no meu Kanban de lead, ele não é cliente ainda. Para transformá-lo em cliente, ele precisa primeiramente aceitar a proposta, foi exatamente isso que ele fez. Então eu venho aqui nos meus leads, estou trabalhando com Marcos Vinícius, né? Agora eu posso convertê-lo para cliente, porque ele já aceitou a proposta. Bom, para converter o lead em cliente, basta clicar aqui em converter para clientes e trazer o restante das informações relacionadas a ele. Quando o lead ele vira cliente, a gente pode fornecer o acesso à ferramenta para ele. Olha só, e aqui a gente gera uma lenha, aqui embaixo a gente gera uma senha aleatória
que, se for o caso, a gente pode visualizar essa senha. De repente você precisa mandar esse login e senha por e-mail mesmo, para deixar o contato mais próximo do cliente, né? E aí eu posso ainda enviar o e-mail contato solicitando para ele escolher a senha, ou não enviar o e-mail de boas-vindas. Então, quando eu salvo, eu estou enviando essa informação para o novo cliente acessar a plataforma. E aí posso mandar um WhatsApp: olha, você já está dentro da plataforma para acompanhar nosso trabalho, você vai ter um extrato de tudo que acontece aqui. A plataforma por si só ela já agrega muito mais valor ao seu trabalho, né? Esse e-mail já existe, vou colocar um e-mail qualquer aqui então, só para poder cadastrar esse lead que virou cliente. Agora sim, olha só, antes de falar aqui dos menus relacionados ao lead, eu vou lá no lead e olha o que aconteceu. Esse lead virou cliente. Então temos de fato uma conversão dentro de uma qualificação de lead, tá?